próxima palestra, então, saiba quais são os principais números e categorias visadas aí pelos fraudadores na região sul do país. Entenda como seu e-commerce pode estar sendo impactado diretamente pela fraude. Para conversar com a gente sobre o panorama, então, da fraude no sul do Brasil, nós convidamos ela, que é gerente comercial de Inside Sales e relacionamento Long Tail, apaixonada por gestão de equipes, vendas e relacionamento com clientes, tem como missão trabalhar em conjunto com a equipe para identificar as necessidades dos clientes e ajudá-los, então, a ter processos mais produtivos e rentáveis. Trabalha com vendas e relacionamento B2B há mais de 20 anos em empresas multinacionais como Oi, Itaú, Atento, Mercado Livre e ClearSale. Patrícia de Souza Jolo, gerente comercial na ClearSale. Oi, Patrícia, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. É uma alegria te receber, Paty. Fique à vontade, seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Venho falar de um assunto aí que é um assunto chato, né? Não é todo mundo que gosta. Sei que tem conteúdos tão interessantes aqui, né? Conteúdos que todo mundo fica tão entusiasmado em compartilhar, gosta de falar, todo mundo gosta de conversar. E eu venho trazer um assunto que ele é um pouco indigesto, mas é um assunto que é fundamental ser falado para quem trabalha com e-commerce. Não tem como a gente falar, né? Não tem como a gente tocar um e-commerce para frente se a gente não falar sobre esse assunto, que é o assunto de fraude, né? A gente não tem como dormir tranquilo. Eu falo muito sobre isso com meus clientes. Você dorme tranquilo toda noite? Você está seguro? Está dormindo em paz? Você tem certeza que seu e-commerce está seguro? Então, a gente vai falar um pouquinho de fraude, vai falar sobre como o e-commerce cresceu nos últimos tempos, mas a fraude cresce junto com o e-commerce. E aí a gente vai falar um pouquinho de como a ClearSale vem ajudando e como que a gente pode ajudar nessa proteção, nesse dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e ter certeza que pode dormir. Então, um pouquinho rapidamente, aí só um breve contexto, a ClearSale a gente já tem 20 anos combatendo a fraude, né? A gente trabalha, a ClearSale nasceu no Brasil, mas hoje em dia a gente já tem presença em 5 países, está no Brasil, na Argentina, até na Austrália, México, Estados Unidos. Então, apesar dessa presença física em 5 países, a gente tem transações analisadas em mais de 170, então ajuda, né? Essas informações em tantos países distintos ajuda a gente a ter pleno conhecimento e domínio sobre esse assunto. E a gente trabalha no segmento de tecnologia, a gente ganhou muitos prêmios, mas hoje a gente não está mais só em tecnologia. A gente já tem muitos clientes em financeiras, em telecom, venda direta e bancos digitais. Então, a gente começou com e-commerce, mas o conhecimento que a gente adquiriu no e-commerce nos ajudou a combater esse bicho feio aí, essa coisa esquisita da fraude, em vários outros segmentos também. O que nos ajudou com isso é o Data Lake. Data Lake aí é o nosso grande patrimônio, com mais de 637 milhões de CPFs. Ah, mas não tem isso tudo no Brasil, né? Mas a gente tem CPFs de pessoas que já faleceram, a gente tem muita combinação, aqui são 637 milhões de pares, né, de CPF com celular, mais de 95% de CPFs conhecidos a gente tem, Hot Phone, Hot Email, Hot Device, inteligência artificial, machine learning e inteligência estatística, aqui só para dar um contexto para vocês do porquê que a gente tem conhecimento dos dados que eu vou apresentar para frente, de onde vêm essas informações que eu vou mostrar do Sul, mas também de todo o Brasil. Bom, então o que a gente tem, né? Com todos esses dados que a gente tem, o que a gente faz anualmente e a gente divulga esses documentos bastante completos, bem detalhados, eles estão disponíveis em uns documentos que chamam Mapa da Fraude, com os resultados. Eu vou trazer aqui os resultados de 2020 e 2021, mas a gente tem esse histórico bastante longo, tudo isso pode ser encontrado no nosso site, no nosso blog, onde vocês podem ter acessos mais detalhados. Eu trouxe aqui alguns highlights e alguns destaques que eu acho que podem ser curiosos e interessantes para esse grupo aqui. Primeiro, a gente precisa falar dos tipos de fraude,
né? Vou falar dos tipos de fraude no e-commerce. São 3 os principais tipos de fraude. A gente tem a fraude efetiva e a fraude limpa, que com esses vazamentos de dados que vocês devem acompanhar aí na mídia, com tantos dados vazados no mercado, ele é o mais comum, né? Que é quando o fraudador utiliza os dados de um comprador comum, com todas as informações fidedignas. Então, está cada vez mais difícil combater a fraude só com o banco de dados. Por isso que a gente tem inteligência estatística, a gente tem machine learning, a gente tem inteligência artificial, a gente precisa combinar muita tecnologia além do banco de dados, porque os dados estão cada vez mais acessíveis para todo mundo, e só eles não são suficientes. Então, os fraudadores usam dados muito disponíveis que estão por aí, principalmente com essa questão de vazamento. Tem autofraude, quando o titular compra e depois ele nega, ele fala, não fui eu, né? E a fraude amigável, que é quando alguém pega um cartão de crédito, por exemplo, e usa sem o dono do cartão saber. Então, essas são as fraudes mais comuns que tem no mercado e está cada vez mais difícil combater, e precisamos de cada vez mais tecnologia para nos ajudar no combate dessa fraude. Muita gente acha que o fraudador é um cara comum que achou um cartão na rua. Não, os fraudadores são quadrilhas organizadas, são pessoas muito bem estruturadas que também usam tecnologia, também usam inteligência nessa aplicação dessas fraudes. Então, não pensem que isso é ladrão de galinha, não, são quadrilhas organizadas. Bom, vamos falar então desse mapa da fraude que a gente viu, né? Quando a gente olha 2020 com relação a 2019, a gente teve uma explosão no e-commerce, com um crescimento aí de cerca de 74% na quantidade de pedidos. Quando a gente olha para a fraude em valor, né, financeiro, esse crescimento acompanhou a quantidade de pedidos e cresceu aí similar a 74% também. A quantidade menor, 53%, mas em valor, 74%. Né? Então, os fraudadores buscam valores maiores. Quando a gente olha para o primeiro semestre de 2021, então, a Black Friday não está aqui, é só o primeiro semestre, mas percentualmente, o crescimento de pedidos já não foi tão grande, já foi só 22%, em comparação ao primeiro semestre também, de 2020, então semestre contra semestre, mas a fraude cresceu mais. Então, em 2020 para 2019, o valor cresceu similar, já 2021 para 2020, a fraude está crescendo mais. Então, a gente está tendo aí um cenário um pouco diferente de crescimento maior de fraude do que de pedidos. Aqui eu trouxe uma curiosidade de 2020 também, com relação a 2019, e quando a gente olha o histórico ainda maior, em 2020 a gente teve 2 categorias de itens como categorias mais fraudadas que não apareciam historicamente. Celular sempre foi a categoria mais fraudada, é o item de fácil repasse, de muito interesse de fraudador, mas automotivo e alimentos não. E em 2020 esses itens apareceram como os itens de maior interesse de fraudadores, né? Automotivo e alimentos, com segundo e terceiro lugar. Foi algo bem curioso em 2020. Quando a gente olha para o primeiro semestre de 2021, a gente já volta para o histórico dos anos anteriores, para aquilo que é mais recorrente, que é, em segundo lugar, eletrônicos e terceiro lugar, games. Quarto lugar, aí está automotivo ainda como curiosidade, porque o automotivo nunca esteve aí nos primeiros lugares como categorias fraudadas. E depois esporte, informática, acessório. Esporte são os itens esportivos, né? Tênis esportivo, jaqueta esportiva, tudo aquilo que tem fácil repasse é de interesse dos fraudadores. Eles têm muito interesse com aquilo que passa rápido. Quando a gente olha por região, e aí aqui é legal olhar para o sul também, quando a gente olha para o percentual, o que é esse percentual, tá, pessoal? É no total de pedidos realizados, quantos eram tentativas de fraude. E aqui, não necessariamente a fraude aconteceu, porque a gente trabalha para segurar essa fraude. Então, aqui é fraude evitada, inclusive pela ClearSale, a gente conseguiu segurar, a gente conseguiu identificar e não deixar essa fraude virar um prejuízo para o lojista, virar um chargeback, e a gente vê a região sul para o e-commerce como a região com menor tentativa de fraude, com 0,8 só de todos os pedidos realizados como tentativa de fraude,
Eu acho curioso, bastante importante olhar esse mapa. Acredito que aqui entre vocês haja lojista que tem ainda um e-commerce que distribui localmente, mas que quer distribuir aí para o Brasil inteiro. Bastante importante ficar atento que a gente tem regiões em que a fraude é bastante mais expressiva. O Sul é o lugar com menor tentativa de fraude, depois Sudeste, e a gente tem aí Centro-Oeste e Nordeste empatando, e o Norte com maior tentativa de fraude, e a gente mediu isso aqui pelo endereço de entrega, tá? O endereço de entrega final, a gente mediu a tentativa de fraude por essas regiões. E quando a gente olha a quantidade de pedido, aqui, obviamente, a gente tem o Sudeste como campeão, depois a gente tem o Sul com a maior quantidade de pedidos, empatando aqui em alguma situação ali com o Nordeste, e depois Centro-Oeste, e por último o Norte, em quantidade de pedidos realizados, mas aqui bastante cuidado quando vai fazer entrega para outros endereços. Isso se você não tiver aí um bom de fraude, se tiver um bom de fraude, a gente cuida disso para você, não precisa se preocupar. Dando um destaque para a região Sul, a gente tem aqui, de novo, 2021 com uma tentativa de fraude maior. Em todas as regiões, a gente tem um incremento em 2021 nas tentativas de fraude, a gente tem um ataque maior no ano de 2021, e a mudança de categoria, Em 2021 a gente volta aí para ter eletrônicos em segundo lugar, games e automotivo passando para o final, e diferente, alimentos saindo e sumindo, Alimentos perde destaque em 2021, porque foi uma novidade no e-commerce, muitas empresas de alimentos surgindo e entrando para o e-commerce, que foi um grande destaque de 2020. Aí o que eu queria trazer aqui também de curiosidade para vocês é essa questão da fraude em outros mercados, A gente fala muito da fraude em e-commerce, mas a fraude não acontece só no e-commerce. A fraude acontece em tudo aquilo que tem cadastro, e ela é muito difícil de identificar, porque no e-commerce, no cartão de crédito, caiu uma compra no seu cartão, no mês seguinte chegou a fatura, você vê lá, e essa compra eu não fiz. Mas se alguém usa o nosso nome para abrir uma conta num banco, ou para fazer uma solicitação de um empréstimo, ou para financiar um carro, a gente demora para descobrir, porque a gente demora para descobrir o nosso nome negativado só quando a gente eventualmente for solicitar um empréstimo, Então, essas solicitações de cadastro, com esse monte de pequenas financeiras que vem surgindo, e uma série de outras situações que podem acontecer o cadastro, também é uma fraude, e é uma fraude lenta de aparecer. Ela se confunde muito com a inadimplência. Então, a gente vem trabalhando muito forte nisso também. A gente tem uma carteira bastante extensa de clientes, e aqui uma curiosidade que eu quis trazer para vocês é que, diferentemente do e-commerce, onde a região Sul tem um percentual muito mais baixo do que das outras regiões, nessas situações, não. A região Sul já fica bem mais próxima das outras regiões no que diz respeito à fraude. Então, você vê que em vendas diretas, aqui, de 2,1, que no restante das outras regiões, a região Sul tem 1,9. Então, não tem uma diferenciação tão grande. Então, aí tem que ter bastante cuidado, e é um ponto de alerta aqui para esses outros tipos de fraude, tá? E aí fica a pergunta, Como é que a gente se protege disso? E aí eu trago aqui uma reflexão, que às vezes a gente acha que está protegido e pode estar, mas a gente não pode olhar só para a fraude e o medo da fraude. A gente tem que olhar também para a nossa aprovação, Vocês devem ter passado aqui por uma série de dicas de como aumentar o movimento no site, como trazer mais cliente, como atrair cliente. Então, aqui na ClearSale, a gente não tem o medo da fraude. A gente trabalha, a gente olha, a gente cuida da fraude, mas a gente olha muito para a máxima aprovação. A gente quer que o nosso cliente tenha a máxima aprovação, a mínima fricção com o cliente, que é a aprovação em tempo real, e tenha fraude mínima. Então, a gente trabalha com um equilíbrio, porque se a gente trabalhar com muito medo de fraude, a gente não aprova nada, E aí acaba deixando de aprovar bons pedidos e perder clientes aí potenciais que depois nunca mais voltam para o site. Então, trabalhar com esse equilíbrio, ter um bom antifraude que tenha essa preocupação
é fundamental. Não, cuidado com fraudes mínimas. Quem tem chargeback zero, cuidado que deve estar com uma aprovação muito baixa. Quis trazer esse alerta para vocês. E aí quero fazer um convite para que vocês entrem no nosso site e ouçam 2 depoimentos. Que é da Madeira Madeira, e um outro depoimento de um outro cliente nosso aí do Sul também, que deve ser colega de vocês, que é da Ferramentas Kennedy, que fala muito disso, do chargeback, mas que não deixa de olhar para a aprovação. A Ferramentas hoje Kennedy com 95% de aprovação, mas com chargeback baixíssimo e controlado. Então, cuidado, olhem a aprovação de vocês, porque chargeback zero, mas com aprovação muito baixa, é medo. E a gente não trabalha com medo, não. A gente trabalha com o equilíbrio. Controlar chargeback, sim, a fraude, sim, mas também com uma boa aprovação, que é para poder ter aí um bom resultado, ter uma boa margem e um bom EBITDA para o e-commerce de vocês. Então, era isso que eu queria trazer. Um assunto chato, um assunto ruim, mas terminando aqui com esse cenário positivo de cuidar também da aprovação. Tá bom? Muito obrigada pelo tempo, obrigada pelo espaço e bom restinho de evento aí. Um abraço. Paty, muito obrigada, foi um conteúdo excelente. Eu e a Julinha, a gente ficou ali anotando, né, Ju, os principais insights que você trouxe. Obrigada mesmo. Vou pedir a gentileza de você ficar um tempinho ali no chat para tirar dúvidas do público. E lembrando, gente, que o time da ClearSale está à disposição no salão de negócios ali da plataforma. E aqui no presencial, a Ana veio nos prestigiar também, tá ali. Quem quiser bater um papo com ela, ela tá aqui ao lado do palco, tá bom? E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!